paz do Senhor, irmãos? Amém. Amém, graças a Deus. Estamos realmente felizes por esse momento que Deus nos proporciona, estarmos aqui cultuando ao Senhor. Eu acho que não existe um privilégio maior do que esse. Eu confesso para os irmãos que nasci no fundo da igreja, literalmente no fundo da igreja. E do tempo que me conheço por gente, eu creio que muitos poucos cultos eu perdi, principalmente de domingo. Não tinha, eu sempre tive esse propósito, porque é tão pouco, você passa uma semana inteirinha, e teve um período da minha vida que eu trabalhava à noite, ainda jovem, antes de fazer a faculdade, mas eu trabalhava à noite, e é só o domingo mesmo. Aliás, no sábado eu era jovenzinho, e eu ia ensaiar o coral, eu era o regente do coral, imagina. Então eu ia no sábado, mas era o horário de trabalho. Então eu fazia um ensaio do coral rapidamente e depois corria para trabalhar. Chegou até um período que comecei a namorar a minha esposa, a Terezinha, mas eu deixava ela no meio do caminho e tinha que ir para o trabalho. Aí o domingo eu usufruía o máximo. Então, participando da oração de madrugada, participando dos ensaios, porque participava da banda, do grupo de jovens, e culto ao ar livre da banda, culto ao ar livre dos jovens, e assim por diante. E até hoje, não uma questão de religiosidade, mas estar na presença de Deus é algo tão importante para um cristão, porque você se reanima, se fortalece, principalmente você que não pode estar lá no casarão durante a semana. Faça um propósito de estar na casa do Senhor. Priorizar outras coisas, eu creio que é desviar do propósito que Deus tem para a sua vida. Hoje é um dia muito especial, é o dia das mães, né? Todo mundo aqui cumprimentou a sua mamãe. A minha já faz 2 anos que não a tem mais, mas nós estivemos em família, reunidos, alguns, né? Nem todos, porque o Rafael passou ontem por uma cirurgia, está bem, está lá no Viva Kids, graças a Deus. E eu quero cumprimentar aqui todas as mamães que estão aqui, que estão nos ouvindo, que de repente venham a nos ouvir a posteriori, mas que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Mãe é a expressão do amor de Deus. Não há algo mais sublime do que ser mãe. Por isso na Bíblia tem 289 vezes a palavra mãe ou mães, né? Daí a importância, vocês estão lá na Bíblia, né? Então, vocês têm um valor inestimável. Parabéns, mamães. Amém? E eu gostaria de falar, então, já que o tema principal é esse, hoje, Dia das Mães, de algumas mulheres, pelo menos 3 mulheres bíblicas, ou mulheres que nós encontramos na Bíblia. Eu estou com a minha voz, como percebe, um pouquinho afônica. Se não estiverem me ouvindo, por favor, levanta a mão, porque eu vou pedir para subir o som, porque se eu falar mais alto que isso, aí eu vou perder a voz, aí vai ficar pior. Vocês me ajudam? Amém? Aleluia. Está todo mundo me ouvindo? Ah, que bênção. Amém. Eu queria falar
de Eva. Vocês conhecem Eva? Eva, a esposa de Adão, mulher de Adão. Conhecem? Todo mundo conhece Eva. Eva foi a mãe de toda a humanidade. Como foi importante a vida de Eva. Embora às vezes nós pesamos sobre ela alguns pecados, alguns erros, nós somos levados, nós como humanos, às vezes nós queremos julgar as pessoas, queremos imputar mais pecado do que ela tem, mais erro do que ela tem, mais defeito do que ela tem, não é verdade? Mas Eva é a mãe de toda a humanidade. Por isso que Adão pôs nome nela, de Eva. Gênesis 3:20 diz que Adão chamou a sua mulher de Eva, por ser a mãe de todos os seres viventes. Ou seja, de ser a mãe de todo o quê? Os seres humanos. Olha que importante chegar a falar, eu sou a mãe de todos vocês. Quem sabe um dia a gente vai encontrar Eva. Mas ela pecou. Nós vamos encontrar Eva. Amém? E ela vai falar, eu sou tua mãe. Importante isso. Eva é importante. A palavra o nome que Adão deu no hebraico, Shavá, significa vida, ou seja, vivendo. Então, nós somos o quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus, não é isso? Lá em Gênesis, não está escrito isso? Lá em Gênesis, lá no capítulo 1, Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ó, que coisa bonita. Você é a imagem e semelhança do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus da Bíblia. E aí Deus faz Adão, forma Eva, e agora dá uma missão para Eva. Não foi para o homem. Para o homem ele deu outras missões, você vai ser autoridade sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre você pesa o governo, está sobre o homem, é autoridade, é o homem. Mas para a mulher, ele tinha que ser para a mulher, porque se ele tivesse dado para o homem, talvez não ia sair como Deus queria. Ele falou, você mulher, você vai ser a reprodutora, a geradora do quê? De alguém igual imagem e semelhança de Deus. A responsabilidade de você, mulher, de você mãe, de reproduzir a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando você pegou o seu filhinho lá pela primeira vez, quando lá na maternidade, se olhou e está vendo o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Queridos, por isso que a mulher ela tem que ser separada. Fala, não, a minha missão é reproduzir a imagem e a semelhança de Deus. Pastor, mas porque tem tantas pessoas ruins, tem tantas pessoas com tantas dificuldades? É lógico, o diabo veio e deformou aquilo que Deus tinha formado. Jesus veio e transformou. Queridos, deixa eu lhe dizer, Eva, então foi lá, ela foi escolhida para reproduzir, para copiar fielmente aquilo que Deus fez, a responsabilidade da reprodução. Esse, como o próprio nome indica, trouxe a origem da vida. Eva é a mãe de toda a humanidade. É importante, destaca a Eva que ela foi diferente de todas as outras mães, porque ela foi pioneira
Eu imagino, Carol, Eva ficando grávida. E aí começou a crescer. E ela percebeu que algo estava sendo gerado dentro dela. Mas ela não tinha a mãe dela para chegar e falar, não, isso aí é normal. Isso aí vai durar um período de tempo. Isso vai acontecer. Não tinha ninguém que aconselhasse, que ajudasse, que pudesse estar dando orientações, como as mulheres têm hoje, né? Quando a minha esposa ficou grávida pela primeira vez, nós corremos lá no médico, ginecologista, e aí ele foi lá e cuidou, né, da gestação do nosso primeiro filho, depois do segundo filho, depois do terceiro filho. Mas eu vejo grande o nome de Eva exatamente por ser ela a percursora. Ela desbravou tudo. Todas as mulheres que vieram depois aprenderam com Eva. Faz assim, é assim, olha, vai durar um período de 9 meses, mas depois nasce. Fica tranquilo, olha, vai acontecer assim. Então, parabéns às Evas que nós temos. Eu gostaria de falar uma outra mulher, também da Bíblia, Maria, a mãe agraciada. Quem conhece Maria? Todos conhecem? Amém? Maria, a mãe de Jesus, agraciada. Mateus, Lucas, fala sobre esse fato tão importante de Maria ter sido mãe, a mãe de Jesus. Veja bem, a história bíblica nos consta que Maria era uma moça virgem ainda. Ela estava prometida a se casar com José, ela desposada de José. Ela era ainda virgem. E de repente ela encontra o anjo Gabriel. Encontrou o anjo Gabriel. Maria, você vai ser mãe. Você é uma agraciada. Imagina o susto que ela deve ter levado. Maria deve ter tremido na base, mas como? Que esse ser vem e fala assim comigo, essa pessoa vem e fala assim, porque ela não conhecia quem era, diz a Bíblia. Eu sou virgem ainda, não conheço homem algum. E se José ouve falar isso, mas o anjo se revela ali. Deixa eu te falar uma coisa, mãe. Deus, Ele tem propósito para as suas vidas. Ele tem propósito para a vida de cada um de vocês que estão aqui, principalmente mulheres e também homens. Mas Ele se revela a nós. Ele nunca deixa nós no escuro, sem conhecer, sem entender nada. E o anjo vem e fala com Maria, diz assim, olha, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 30 em diante. Então, se você já pensou o privilégio, mãe de alguém especial. Deixa eu dizer, você também é mãe de alguém muito especial, que Deus colocou neste mundo, e deu para você gerar, deu para você reproduzir. Você não fica abaixo de Maria, embora ela seja uma privilegiada, mas você também é.
Você é especial. Aquilo que você está criando, de repente fala, pastor, mas já faz 15 anos, já faz 20 anos, 30 anos. Deixa eu dizer, continua sendo especial ainda. Maria, ela entendeu rapidamente a sua missão. E nos evangelhos nós vemos ela cuidando de Jesus. Ela entendeu que Deus tinha um propósito. E interessante que Maria, como é que ela perdeu a sua virgindade? Ela perdeu de dentro para fora, quando nasceu Jesus. Por isso que a salvação é de dentro para fora. Não tem nada que você possa fazer para que você seja salvo. Tudo vem de dentro. Esse ambiente aqui não é que vai te envolver e vai falar, pô, agora eu vou seguir a Jesus. Não, nasce dentro. É gerado interiormente dentro de nós. Maria, ela entendeu essa missão e ela respondeu, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria, ela foi corajosa, porque naquele tempo, ficar grávida sem ser casado era uma maldição. Mas ela fez isso com muita prudência, com muita sabedoria, com muita sensibilidade. Você é agraciada do Senhor também. Amém? Eu gostaria de falar de uma outra mulher da Bíblia. Rispa. Você conhece Rispa? O pastor Júnior já falou não. Mulheres, você conhece Rispa? Eu já ouvi sim aqui. Ah lá. Quem conhece Rispa aqui? Ah lá. 1, 2, 3. Conhece Rispa. Deixa eu te dizer. Uma mulher que pouca gente conhece. Talvez seja você, Rispa. Ninguém conhece a tua história. Não sabe quem você é. Não sabe como é que você viveu ou vive. Ou de repente essa história vai servir para você futuramente. Futuras mamães. Mas eu quero contar algo sobre Rispa. Mas para mim falar sobre Rispa, eu preciso voltar um pouquinho na história bíblica. Queridos, abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre você. Que você saia daqui edificado, Senhor. Valeu a pena, porque é a tua palavra, Senhor. Eu creio nessas palavras, Senhor. E a história bíblica vai dizer de Josué. Josué era um jovem que morava no Egito. Ele e seu povo, o povo hebreu. Falar de Josué, você já ouviu falar. Amém? Mais um amém forte? Amém, todo mundo ouviu já falar de Josué. Josué, aquele jovem, morava ali no Egito, junto com o seu povo, mas aquele povo começou a orar ao Senhor, começou a clamar a Deus pela situação que eles estavam passando. É o que nós estamos fazendo, nós estamos orando, nós estamos intercedendo por algumas causas. De repente você está orando pela tua causa, que de repente eu não conheço, o pastor não conhece, ninguém conhece, mas você está orando, você está clamando ao Senhor. Deixa eu te dizer, no tempo certo Deus vai agir. E aconteceu com aquele povo que estava ali no Egito, povo hebreu. Deus ouviu a oração daquele povo, diz a Bíblia.
e levantou um homem chamado Moisés. Moisés estava lá no deserto. Eu não vou começar a história do Moisés desde o comecinho, não, vamos pegar o Moisés já lá no deserto, quando Deus já estava trabalhando na vida dele, já preparando Moisés para essa grande missão, de liderar o povo para sair do Egito. Quando você pensa que Deus não está fazendo nada, querido, é engano seu. Deus está agindo sim, Ele está trabalhando sim, é que você não, de repente não está percebendo, você não percebeu ainda, mas Deus preparou Moisés lá no deserto, e trouxe ele para o Egito. Moisés, você vai tirar esse povo aqui. Diz a Bíblia que não foi fácil, porque o faraó não permitia, não aceitava que o povo de Israel saísse. Mas chegou um momento que não teve jeito e o faraó teve que liberar. Eu vou resumir um pouco, para não ficarmos aqui até amanhã. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Moisés então vai para o Egito para tirar aquele povo dali. E ele pega aquele povo e conduz fora do Egito. Ele atravessa o Mar Vermelho. E depois do Mar Vermelho, sabe o que tinha? O deserto. O destino, a terra de Canaã, a terra prometida por Deus, ficava ali bem próximo. Porém, devido à dureza do coração daquele povo, devido à incredulidade daquele povo, devido ao pecado daqueles homens hebreus, Deus fez com que eles andassem pelo deserto 40 anos. 40 anos. E junto com esse povo estava Josué, estava Caleb, seu amigo inseparável, e eles estão lá no deserto. Josué, Caleb, que era um jovenzinho, eles vão, nesses 40 anos, eles vão se transformar em homens adultos, guerreiros, homens valentes, homens treinados. E chegou um momento em que aquele povo caminha 40 anos e Deus fala, bom, agora chegou o momento de vocês entrarem na terra prometida. Era o momento de chegar, mas Moisés já estava velho, 120 anos, e por um ato de desobediência de Moisés, Deus falou para Moisés, Moisés, você não vai entrar na terra, você vai enxergar a terra prometida, mas você não vai entrar. E conta a Bíblia Sagrada que Josué foi substituir Moisés. Ele substitui Moisés. Agora Josué já era um homem já capacitado. Sabe, querido, na nossa caminhada é assim. Nós vamos sempre nos amadurecendo. Eu não sou o mesmo homem de quando eu tinha 15 anos, 18 anos, 20 anos. Eu vinha na minha jornada de vida, eu fui passando por várias situações, eu acabei amadurecendo. Por isso que as pessoas de idade, né, elas têm experiências, adquirem experiências, são forçadas pela própria vida. Nós temos aqui jovens aqui, assim que são bastante capazes, já tem bastante conhecimento, mas não tem a experiência de vida ainda. Imagina, conversa com a Manzezinha. Quantas
experiências de vida que a irmã Zezinha tem. Conversa com outros irmãos aqui. Mais velhos. Eles vão te dizer. E Josué agora, ele que está comandando o povo hebreu. E Deus fala para Moisés, agora, Josué, agora você vai conquistar a terra. E Deus dá todas as condições, todas as orientações, para que Josué agora atravesse o quê? O Rio Jordão, para tomar posse lá do outro lado. De repente, querido, você já está há um tempo nesta vida, circulando pelo deserto. Fala, Senhor, quando vai chegar a hora de eu chegar na minha bênção? Ah, Senhor, que eu possa viver uma vida tranquila, sossegada. Ah, Senhor, que eu possa ver a igreja cheia. Ah, que eu possa ver muitas pessoas convertidas ao Senhor. Ver a minha família convertida ao Senhor. Os meus amigos, Senhor, convertidos ao Senhor. Deixa eu te dizer, você vai ter que atravessar o Rio Jordão. E depois do Rio Jordão, você chega na terra prometida. Mas deixa eu dizer uma coisa, é você que vai conquistar. Amém? As experiências que você ganhou lá no deserto são exatamente para a sua conquista. E Josué com o povo, eles atravessam o Rio Jordão. Algo extraordinário que já foi pregado aqui várias vezes, e vale a pena você ler na Bíblia Sagrada, e não só ler, meditar, entender palavra por palavra o que está escrito ali, o que significa aquela travessia do Jordão, por que Deus orientou a Josué para eles pegarem 12 pedras, construir um altar. Queridos, vale a pena você conhecer a palavra de Deus. Ela é fonte de riqueza para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida, vai te orientar. E Josué, agora ele atravessou o Jordão. Sabe que tem à frente dele uma cidade fortificada. Uma cidade cujos muros eram altos e fortes. Mas você conhece a história. E Deus orienta Josué e o povo a circuncidar a cidade 1 dia, 2 dias, 3 dias. Até que chegou um dia, Deus falou, é agora. É agora. Às vezes nós ficamos esperando certas coisas na nossa vida, mas chegou, quando você menos espera, Deus fala, é agora. É desse jeito que vai acontecer. Amém? Aí, Josué conquista Jericó, os muros caem por terra e ele conquista todo aquele povo. Aí tem uma outra cidade chamada Ai. Homens bravos, guerreiros, pronto para lutar contra Israel, mas ele vai lá e ganha a guerra fácil, conquista fácil. Vocês estão me entendendo? Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem outras guerras ainda. Talvez você já venceu várias delas. Nossa, pastor, já passei por tanta coisa, mas Deus me deu vitória. Aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, tem mais. E tinha um povo mais a leste, e tem um outro grande povo a noroeste lá, que eram os heteus, os jebuseus, os heveus, os cananeus. Eram 6 povos, 6 reinos. Aqueles quando ficaram sabendo disso, falaram, nossa, aí vem o povo, os hebreus, o povo de Israel, ele tem um Deus tremendo, eles ganham todas as batalhas, e eles cantam, vamos se unir. Sabe, queridos, no mundo espiritual nós vamos entender isso, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra potestades
E às vezes a potestade, ela vem te enfrentar e ela encontra em você uma fortaleza, uma segurança. Um crente que é temente a Deus, que busca a Deus, que ora, que é temente à palavra de Deus, obediente ao Senhor, que honra a Deus. Aí o diabo não consegue com você, aí ele começa a se unir com outras hostes. E esses reis, eles começaram a se unir para lutar contra Josué e seu povo. Mas, assim, a leste tinha uma cidade chamada Gibeon. Gibeon, um povo que estava meio distante, mais assim, para a montanha. E eles, mano, não vai dar. Lutar contra esse povo e que está aí, não vai dar. Olha o que eles fizeram com Jericó, que fizeram com a cidade de Ai. Olha, foi fácil para eles. Não dá para lutar com eles. O que nós vamos fazer? Eles foram astutos. E eles imaginaram, porque o diabo é assim, queridos. Ele é astuto. E aí eles imaginaram, nós vamos fazer uma aliança, então, com o povo de Israel. Nós vamos fazer uma povo daí. O que eles fizeram? Pegaram, colocaram nos seus pés calçados bem velhos, já a sola já saindo, o bico aberto já. Quem já teve um sapato com o bico aberto assim? Ninguém teve aqui, não precisou ter, sabe, tudo rasgado. Olhava assim para a sola, não tinha sola. Eu já tive sapato sem sola, estava furado. Meus filhos, graças a Deus, nunca tiveram. Tiveram? Ah, que eu saiba, não, né? Tênis furado. Aqueles homens, eles pegaram a roupa, colocaram a roupa mais velha que eles tinham, foram lá, fizeram vários rasgos. Acho que eles eram modernos, acho que da nossa época, né? Jeans, tudo rasgado aqui, né? Fizeram a tesoura, picaram tudo. A túnica, eles usavam túnica para andar no deserto. Pegaram aquela túnica mais velha. Mulher, cadê aquela túnica que você jogou lá no lixo? Cadê? Tá lá, faz tempo, já está apodrecendo. É essa que é boa. Foram lá, pegaram essa. Na cabeça, pegaram o turbante mais antigo que tinha, mais velho que tinha, todo sujo, todo rasgado. Foram lá pegar o pão. O pão pegaram o mais duro, aquele mais velho que tinha. Mais duro que esse. Bolorento, feio, bichento, fedido. Os odres para carregar o vinho. Puseram o vinho, um pouquinho de vinho. Mas o odre é aquele velho, alguns rasgados. Deixaram a barba crescer e passaram talvez aqui o carvão, né? Para fazer que está sujo. E foram até onde estava Josué e o seu povo. E chegaram lá e foram: Josué, nós viemos aqui para fazer uma aliança contigo. Para fazer uma aliança contigo. Deixa eu perguntar, de quem que nós vamos falar mesmo? Rispa. Tá bom. Josué, nós viemos aqui para fazer uma aliança contigo. Mas Josué, espera aí. Quem são vocês? Nós somos moradores de bem longe. Eles queriam dizer que nós moramos além das terras de Canaã, fora desse território. Nós moramos bem longe, e nós ouvimos falar do seu Deus, quanto Ele é poderoso, e nós viemos aqui para fazer uma aliança contigo, uma aliança de paz. E Josué, mas vocês
Mas onde? Não, olha, quando nós saímos, esse sapato é igual do pastor Carana. Bonito. Está vendo? A nossa calça era igual do pastor Carana, inteirinha. Está vendo a nossa túnica? Igual do pastor Carana, nenhum rasgo. Está vendo a nossa barba? Era igual do pastor Carana, agora está comprida. Está vendo? A nossa pele está toda suja. Era igual. Deixa eu te dizer, eles enganaram a Josué, dizendo que eles fizeram uma viagem longa. E Josué, ele falou: "Mano, realmente esse povo é de longe. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Vou fazer um pacto de paz com vocês." Chamou os príncipes de Israel e olha, nós estamos aqui selando um pacto. Então todo o povo fizeram essa aliança. Sabe o que aconteceu? Passado alguns dias, eles descobrem que aquele povo de Gibeon, os gibeonitas, na verdade, moravam ali perto. Eles andando, gastaram 3 dias para chegar, ou seja, dentro do território a ser conquistado. Sabe, queridos, Josué era um homem experiente, era um homem que caminhava com Deus, viu Moisés se relacionando com Deus o tempo todo. Porém, agora nesse momento, ele se esqueceu de Deus, de consultar a Deus, e fez um péssimo negócio, fez uma péssima associação. Quando nós esquecemos de consultar a Deus, nos nossos passos, nas nossas decisões, nós estamos arriscados a errar. Estamos arriscados a fazer associações, de sócios, amigos, que às vezes nos vai trazer grandes prejuízos. Josué não consultou. E agora eles descobrem que eles foram enganados. O povo ficou irado, falou: "Não, vamos matá-los." Não, nós não podemos matá-los. Agora nós temos um pacto com eles. Agora nós temos uma aliança com eles. Isso está lá escrito em Josué, capítulo 9, 8, 9, por ali vocês vão encontrar essa história. Deixa eu te dizer, Josué amaldiçoou aquele povo, falou: "Olha, vocês nos enganaram, então agora vocês vão ficar os responsáveis por trazer a madeira para o tabernáculo, para trazer água." Ele se amarrou a eles, mas já tinha feito. Eles tinham que cumprir, o povo de Israel tinha que cumprir essa aliança. Deixa eu te dizer, o tempo passou. O tempo passou. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Deixa eu dizer, passou 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos. Quem que não ia esquecer? Às vezes a gente esquece as coisas que nos falaram ontem, né? Nós esquecemos. Pessoas jovens, não digo eu, porque aí é pior ainda. Mas nós esquecemos coisa de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Deus não esquece. Deus não esquece daquilo que nós fazemos, dos compromissos que nós assumimos. Passaram-se 400 anos. Agora a Israel estabelecida, ela já tinha tido juízes,
chegou um momento que o povo de Israel, não, nós queremos ser igual aos outros povos, nós queremos ter um rei. E Deus, não, mas eu tenho dado aí para vocês homens sábios para governar vocês. Não, nós queremos um rei. E Deus deu um rei a eles. Primeiro rei de Israel, Saul, que teve um começo extraordinário, mas um fim péssimo. Sabe, queridos, esse que é o perigo. Às vezes nós começamos bem. Essa igreja, que maravilha, pastor Júnior. Pastor Régito, que banda, pastor Régito. Pastor Carana, que bom essa palavra. Esses irmãos aqui, que bom. Passa um tempo, parece que esquece de tudo isso. E com o passar do tempo, Saul foi se afastando dos propósitos de Deus, se tornou um rei mau, e ele via os gibeonitas ali, carregando água, carregando lenha. Cara, esse baldinho aí, essa latinha aí de leite condensado, de água, traz um balde de 20 litros. Ô rei, eu estou aqui com a minha latinha. Ô querido, você já trabalhou numa empresa, onde a empresa tem um funcionário, e ela não pode mandar embora? Vocês já viram? O desaforo que esse cara faz, a raiva que ele provoca, o desaforo que ele produz. Assim era aquele povo. Eles não podem nos matar, eles não podem fazer nada, eles viviam lá de boa, sugando água. Eu vou buscar água. E vinha com um copinho de água. Não, precisa de madeira. Madeira. Eu vou buscar madeira. Vinha com um gravetinho. Saul, que tinha sangue nos olhos, ele falou, eu vou fazer um favor a Deus. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que nós fazemos as coisas para falar, Deus, eu tenho certeza que Deus vai me exaltar, por isso, e nós tomamos atitudes que vão ser totalmente desagradáveis aos olhos do Senhor. Nós vamos falar de quem mesmo? Rispa. Bem lembrado. E aí, Saul pega e faz o quê? Vem um gibeonita lá meio desaforado, ele mata. Um outro lá meio topete, ele mata. O outro, ele dá um carreirão e ele corre, foge para outro país. Ele começou a exterminar o povo gibeonita. Quem era o povo gibeonita? Aquele que Josué tinha feito uma aliança de paz com eles. Saul pega e começa a matar os gibeonitas. Tranquilo. O tempo passa, como eu disse. Saul morre. Davi é ungido rei sobre Israel. Um bom rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele conhecia a Deus. Era temente a Deus. Ele tinha experiências com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Chegou um momento do seu reinado, onde era tudo bem, porque ele era um homem temente a Deus, que buscava a Deus, que consultava a Deus. Mas chegou um momento do seu reinado, que ele
começou a ter problemas. Sabe, querido, às vezes nós fazemos algumas coisas erradas e nós pensamos que Deus esquece. Passou tanto tempo, né? Queridos, nós estamos sujeitos a errar. E Deus é longânimo em nos perdoar. A sua bondade, a sua misericórdia é sobre as nossas vidas. Quando nós erramos e reconhecemos, nós vamos aos pés do Senhor, aos pés da cruz de Cristo. Nós reconciliamos, nós pedimos perdão. O sangue de Jesus Cristo nos lava de todo o pecado. Porém, o povo esqueceu. O povo esqueceu do que Saul tinha feito. E aí chegou o momento de Deus cobrar. Nos diz a palavra de Deus que, então, passou um ano e começou a ter fome em Israel. 1 Samuel capítulo 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Diz assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Olha aqui, vou fazer uma pausa. 3 anos consecutivos. Passou um ano. O que aconteceu? Não choveu. Não chovendo, vocês sabem perfeitamente. Nós aqui no Brasil, nós dependemos das chuvas, das águas. Se não chove, vai impactar aonde? Na agricultura, na produção de alimentos. Vai impactar aonde? Nos animais, na criação dos animais, nos alimentos dos animais, nas águas que são servidas na cidade. Imagina, há pouco tempo nós tivemos aí uma recessão de água, todo mundo preocupado, as represas estão todas baixas, não chove, não chove. Passou um ano. Passou o segundo ano. Olha, sem chuva. De novo ali, continua aquela seca. Aí a situação vai agravando. Chega o terceiro ano. E aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Sabe, queridos, a nossa vida, ela está diante de Deus. E nós tem que ter sensibilidade para entender o que está acontecendo conosco. Querido, se está acontecendo algo com você, está difícil. Está difícil, sim, mas é difícil. Realmente aqui, nesse mundo, nós temos as nossas aflições, nós temos as nossas demandas, nós temos as nossas necessidades, nós temos que enfrentar problemas, sim. Mas espera aí, passou um tempo de escassez muito longo na sua vida, você tem que ter a sensibilidade de perceber que, espera aí, tem algo errado. Alguma coisa na minha vida não está bem. E Davi, ele não percebeu isso, passou o primeiro ano, passou o segundo, mas espera aí, olha, o estoque de cereais está diminuindo sensivelmente. Aquela região ali, olha, está passando fome. No terceiro ano, morreu todo o gado, espera aí, os rios já se secaram. Não percebeu, queridos, que nós sejamos sensíveis, para não deixar que isso aconteça. Fala, Senhor, o que está acontecendo comigo? Abre os meus olhos. Às vezes nós não entendemos, e Deus vai esclarecer, vai falar com você. E o que fez Davi então? Diz aqui, que Davi consultou ao Senhor, ele esperou 3 anos, para depois consultar ao Senhor. Diz assim, e o Senhor lhe disse, e o Senhor falou. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos em oração, um período de oração, intensamente, e as nossas orações, eu tenho acompanhado, principalmente,
pelo celular, em casa, pelo grupo, e aí eu vejo que nós oramos 1 hora, amém, glória a Deus por isso, muito bom, nós abrimos nossos corações, nos derramamos diante do Senhor, daquilo que nós estamos em propósito. Só que, a hora que termina o tempo, amém, irmãos, a paz do Senhor, amém, um abraço para você, e desliga. Nós falamos com Deus, mas a Bíblia fala, Mateus 6:6, entra no seu quarto, no seu aposento, a sós, falará com Deus, e Deus o responderá. Sabe, queridos, quando nós falamos com Deus, a oração é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus, mas Deus também quer falar conosco. Às vezes nós indagamos a Deus muitas coisas, mas não damos tempo, nós não temos tempo para ouvir Deus falar conosco, e aí nós passamos sem resposta. Nós, uma pastora, Deus vai responder assim, na lata, mas provavelmente às vezes vai demorar um tempo. Deus falou com Abraão, e depois demorou 50 anos para falar com ele. Às vezes eu me assusto com alguns irmãos, falam, pastor, eu estou mudando de igreja, porque Deus falou comigo, Deus falou com você, falou assim, nossa, que privilégio, hein? Deus falou com você. Deixa eu te dizer, Deus tem várias formas de falar conosco. Uma delas é na oração. Outra delas, Deus pode falar contigo no louvor. Por isso é tão importante, por isso que eu dou muito valor ao louvor, à adoração ao Senhor, que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, sabe, que é uma responsabilidade. Eu, desde criança, eu participei tocando, cantando, regendo, várias formas, até em pouco tempo, e eu sempre assumi isso com muita responsabilidade, porque eu sabia que eu seria instrumento de Deus, para a minha vida, e para a vida de outras pessoas. Por isso que nós achamos o louvor, quem está aqui ministrando, tem essa responsabilidade. Então, com muito temor no coração, que nós devemos fazer isso. Deus fala através da palavra. Quando você está em casa, você abre a Bíblia Sagrada, e Deus vai responder exatamente. A hora que você abre um texto que você já leu 500 vezes, mas de repente você abre e fala, mas espera aí, aqui está a resposta, aqui está a solução do meu problema, aqui está a orientação de que eu preciso. Nós vamos falar mesmo de rispa. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Diz o texto aqui, que Deus vai responder. Deus responde, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então, agora, aquela destruição, aquela seca, era exatamente por causa do pecado de Saul e do povo de Israel. O que fez então Davi? Versículo 2 diz assim, então chamou o rei aos gibeonitas, e eles falou, ora os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel eles tinham jurado, porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Então, Davi manda chamar os gibeonitas. Disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Agora, Davi já sabia a causa do mal.
e ele afoito. Por isso nós temos que conhecer a Deus. Davi, ele podia ter percorrido um caminho diferente, um caminho mais fácil, ter procurado a Deus, ter falado com Deus, e eu errei. Sabe, queridos, às vezes as pessoas vêm procurar os pastores e relatam certas coisas, como que esperando que o pastor dê uma solução. Você faz assim, 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 porque aí ele pega e faz, e fala, o pastor mandou fazer, pronto, fiz, está feito. Não, Davi, ele pega e vai e procura os gibeonitas. Versículo 3. Então chamou os gibeonitas e perguntou o que devia ser feito. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? 4. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Talvez Davi tenha suspirado tranquilo, né? Falando, não está querendo dinheiro, não está querendo matar ninguém. Mas veja bem o que acontece. Versículo 6, eles vão dizer, no versículo 5, e disseram ao rei: o homem que nos destruiu intentou contra nós, que foi Saul, né? De modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. Versículo 6, de seus filhos nos deem 7 homens. O que eles queriam? Da descendência de Saul, 7 homens. Para quê? Para que os enforquemos. E aí, olha, ele usa a expressão: ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Agora os gibeonitas pedem 7 homens da descendência de Davi. Para quê? Para serem enforcados. Versículo 7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houve, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Versículo 8. Mas tomou o rei dos filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a Arnone e a Mefibosete. Queridos, aqui começa a história de Rispa. Talvez a história dela vai exatamente coincidir com a sua história. Pastor, meus filhos não foram enforcados. Calma, eu tenho mais alguns minutos que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Rispa é a mãe que eu considero modelo. Ela pode representar bem a vocês, porque a história dela poucas pessoas conhecem. É uma história que está na obscuridade, que não tem projeção nacional, que não traz fama. Talvez seja a tua história, a tua história, de como você educou seus filhos, criou seus filhos, como você está vivendo hoje, criando os seus filhos, educando os seus filhos, o que você está passando com os seus filhos. Sabe o que acontece? Rispa, ela era a concubina de Saul. Então, Arnone e Mefibosete eram filhos de Saul, através dessa concubina. Ela só tinha esses 2 filhos. E, de repente, esses 2 filhos, então, foram designados para morrerem enforcados. E assim aconteceu. Olha só. Versículo 8.
9. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Deixa eu te dizer, eles foram lá em Gibeá, era no alto, e eles iam ser enforcados, e iam ficar expostos. Eles ficaram expostos ali. Eles não morreram, enterraram, pronto, acabou. Aí foi o luto de Rispa. Não, veja bem, olha o que aconteceu. Perante o Senhor, e caíram esses sete juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Olha, aqui, a Bíblia, eu não vou me delongar muito, mas começa num período, que para nós aqui seria abril, mais ou menos. É quando acontece isso. Esses 7 homens, e ali estavam os filhos de Rispa, sendo enforcados. Eles são colocados no alto, no monte. Para quê? Para que todos vissem, para que todos enxergassem, falar, olha, não mate um gibeonita, porque senão vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com essas pessoas, com os descendentes de Saul. Mas veja bem, olha, ali foi colocado, e Rispa, essa mãe, perde os seus 2 filhos. Deixa eu dizer uma coisa. Então Rispa, no versículo 10, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu. Então foi desde o princípio, então era seca, até o quê? Que chovesse. Isso demorou 6 meses para isso acontecer. 6 meses. O que essa mulher ela fez? Ela simplesmente perdeu os seus filhos? Não. Diz aqui que ela pegou um pano de saco, esse pano de silício, isso representa a humildade, a derrota, a humilhação. Aí, essa mulher, ela põe uma pele de cabra, e ela pega e vai também para o monte. Ela vai lá para o monte e vai ficar lá com os seus filhos. Ela não abandona os seus filhos, jamais. Essa mulher, ela começa ali uma história, como a tua história. Uma mulher amorosa, que não perde não deixa os seus filhos, mesmo quando eles estão mortos, ou seja, quando eles estão em situações difíceis. Sabe o que eu aprendo? Esses homens enforcados, eles foram colocados no alto, ou seja, eles foram expostos. Os nossos filhos, eles também estão expostos. Se você não percebeu ainda, mãe, o teu filho também está exposto, sujeito ao perigo. Sabe por que Rispa, ela foi ficar ali junto aos seus filhos? Para cuidar que os animais, as aves de rapina, não viessem comer a carne dos seus filhos. Para que os animais selvagens não viessem atacar o corpo dos seus filhos. Isso significaria desonra. Essa mulher, que era da família real, concubina de Saul, provavelmente ela morava no palácio, provavelmente ela tinha uma suíte presidencial, ela tinha servos ali que a ajudavam, alguém que ela pudesse delegar, olha, vai lá e fica para mim, lá no monte, enxotando os animais, as feras. Aquela mãe, ela não abriu mão de seus filhos, foi ela para lá. Diz que ela pegou aquela túnica e naquele
debaixo de um sol causticante, do calor, eu não vou dizer debaixo também de chuva, porque era seca, ela não tinha chuva, mas tinha muita falta de água. Eu imagino quantas vezes essa mulher, ela queria beber uma água fresca, queria se banhar, mas aonde ela estava? Aos pés dos seus filhos, cuidando dos seus filhos. Ela não delegou para ninguém. Sabe, queridos, eu fico muito triste, muito preocupado quando vejo mães delegando a educação dos seus filhos, a criação dos seus filhos para outras pessoas, terceirizando. Um dia eu fiquei muito triste quando uma irmã veio contar um testemunho para mim. Eu só não bati nada porque não há do meu feitio. Já pensou bater? Não há do meu feitio. Eu não, nem o meu esposo bati. Né? Mas vem a irmã assim, pastor, deixa eu contar uma benção. Era a mãe de uma nenezinho. Conseguiu uma creche para minha filha, para ficar no período da manhã e da tarde. Engoli, né? Sim, você vai trabalhar? Não, pastor, não. Queridos, e por que essa mãe? Tem vezes que não é possível, né? A mãe tem que passar, colocar numa creche, colocar numa escola. Não, está terceirizando a educação. Os filhos, na primeira idade, vai exatamente assimilar todos os valores e princípios que você ensinar para ele. Rispa, ela fez questão, eu mesmo vou ficar aqui. Eu mesmo vou cuidar. Ela demonstrou uma mulher amorosa, que o seu coração estava voltado para os seus filhos. Estava devotado aos seus filhos. Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim que, e ele, Deus, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Para quê? Para que não venha e fira a terra com maldição. Sabe, queridos, porque nós estamos sofrendo tanta coisa, porque muitas vezes nós negligenciamos na educação dos nossos filhos, no cuidado dos nossos filhos. Essa mãe, Rispa, eu tomei ela como modelo, porque mesmo em face ao sofrimento, à morte daqueles filhos, ela não desistiu. Não desistiu. Quantas mães já desistiram dos seus filhos? Já não tem mais jeito. Rispa podia ter dito isso. Não, já morreu. Já morreu. O rei quis assim. Não desista dos seus filhos, queridos. Aquela mulher, ela sabia que ali tinha aves de rapina e tinha animais selvagens. Sabe, teus filhos estão expostos e existem aves de rapinas querendo o quê? Pegar seu filho através das drogas. Esses dias eu vi na televisão um tal de K9. Que coisa terrível. A pessoa ingere aquilo, não sei se fuma, se cheira, como é que é o negócio. Eu sei que fica um zumbi, fica ali caindo, e eles na televisão mostrando vários ali caindo. Que coisa terrível. E algumas mães procurando os seus filhos. Querido, se você não cuidar dele agora, depois vai ter que correr atrás deles. E de repente seja tarde. Porque os animais, eles são ferozes. Traficantes estão aí, querendo aliciar jovens, meninos, meninas, envolvê-los no tráfico de drogas.
Quantos são mortos, ainda muito jovens? Quantos pais e famílias estão envolvidos nisso aí? Sabe, queridos, mas aquela mãe, ela estava ali cuidando deles. Sabe quantos animais de rapina existem? Por isso que você tem que acompanhar o teu filho, você não pode delegar a ninguém. Ver com quem eles estão andando, quais são as companhias que ele tem, quais são os seus colegas, o que eles conversam no celular, se tem tablet ou notebook, vamos ver no notebook que eles estão fazendo, as redes sociais dos seus filhos. Acompanhem, querido, acompanhem. Há animais ferozes querendo tragar a vida do seu filho. Se você não cuidar, daqui a pouco a ave de rapina, ela pega e leva embora. Aí não dá mais, aí você vai chorar, vai se lastimar, mas já foi. Sabe? Quantos filmes os teus filhos estão assistindo e de repente você não está vendo? O que eles estão vendo nas redes sociais e você não está vendo? Está negligenciando. Aquela mulher Rispa, ela fez questão de ficar ali, dia e noite. Diz que durante o dia tem as aves e à noite os animais, mas nenhum e nem outro pegaram os corpos dos seus filhos. Por quê? Porque ela estava ali vigilante. Eu quero abreviar. Quantas coisas difíceis e terríveis estão acontecendo. Enxote essas aves que estão atacando os seus filhos. Mande embora, mas não perca o seu filho. Esse texto ele diz assim que Rispa, ela tomou uma túnica e ela foi para onde? Para uma rocha. Uma rocha. Quem é a nossa rocha, igreja? Quem é a nossa rocha? Jesus. Diz o texto que ela não fez uma cama e ela foi dormir tranquilamente. Ela deitou sobre a rocha, não. Ela fez morada na rocha. Sabe, queridos, se nós não estivermos firmados na rocha, nós vamos estar em terrenos que nós podemos ser naufragados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso significa que Rispa, ela estava ali intercedendo pelos seus filhos. É o que você deve fazer. É o que de repente você está fazendo. Por isso que eu falei, é a sua história. Você, mãe, que está intercedendo pelos seus filhos. E Rispa estava ali, dia e noite, sobre a rocha. Ou seja, intercedendo. A Bíblia fala, orai e vigiai a todo tempo. E você não pode vacilar. Se você não estiver na rocha, pastor, não dá tempo, eu tenho que ver a televisão, eu tenho que acompanhar o meu Facebook, o meu Instagram, o meu não sei o quê. Deixa eu dizer, querido, eu não tenho nada disso. Não há quem não pode ter. Pode, meus filhos têm e devem ter. Mas sabe por quê? Eu não dou conta disso aí. Então, se eu não dou conta, eu não entro. Se você só faz uma coisa que você banca. Se você não consegue bancar, não entre, querido. E às vezes você perde todo o teu tempo e esquece, não tem tempo para orar, para vigiar. Sabe o que o salmista disse? O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Aquela mulher, ela estava sobre a rocha. Ela estava firme nos seus propósitos. Jesus falou sobre a rocha, considerando o homem insensato e o homem prudente. O prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os problemas, vieram as tempestades, vieram o vento, veio tudo para assolar, mas ele ficou firme, porque estava na rocha. Agora, o imprudente foi lá e construiu na areia. E, logicamente, veio os seus problemas, a chuva, a tempestade, e a sua casa desmoronou. A sua família acabou, porque não está firmado na rocha. Sabe, queridos, eu quero terminar, mas eu quero
dizer uma coisa, que mães que intercedem, mães que intervêm pelos seus filhos, eu não sei quantos minutos ainda tem, mas eu quero terminar. Nós quando viemos do interior para cá, nossos filhos eram muito pequenos mesmo, e quando nós viemos, nós saímos lá de Catanduva, o Evandro era pequeno, o Evandro está aqui, meus 3 filhos estão aqui, graças a Deus, e aí deixa eu dizer para vocês, ele veio com um probleminha, né? Às vezes quando ele ficava muito agitado, o olho dele, um dos olhos, ia para um lado assim, ficava meio torto assim, vamos dizer assim, vesgo, né? E nós, preocupados com aquela situação, nós temos que tomar alguma atitude. Nos mudamos para cá e começamos a viver uma nova vida, uma novidade de vida, aqui com uma nova igreja, com a Donep, e na Donep nós começamos a ver assim, muito testemunho, muito agir de Deus, tal, e falamos, espera aí, nós queremos tudo isso para nós. Nós já tínhamos vivenciado muitos milagres na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do Registon, né? O Júnior também tem bênção para contar de milagre, né? E estava lá o Evandro com esse problema, pequenininho e tal, aí nós precisamos cuidar, e começamos a orar, falando, Deus, aqui está o Evandro, cura ele, e o tempo se passou, o pai se preocupa, e nós fomos para Catanduva, que tinha um médico, amigo nosso aqui, a gente não conhecia, aí fomos no médico, que a gente conhecia lá em Catanduva, o médico falou, examinou, isso aqui é simples, é um nervo assim, tal, é uma cirurgia simples, tal. Mas nós não queremos fazer cirurgia. Bom, nós estávamos naquela fé, né? Falando, nossa, que testemunho que vai ser, se Deus, né, fazer esse milagre na vida do Evandro. Mas o tempo foi se passando, falando, bom, vamos fazer a cirurgia. E fomos em Catanduva, marcamos essa cirurgia, né? E o médico falou, quanto mais novinho, melhor ainda, né? Criança se recupera rapidinho. Rafael está lá fora, lá, tranquilo, passou por uma cirurgia ontem, olha só. E aí nós marcamos a cirurgia, mas continuamos, Senhor, nós queremos que antes dessa cirurgia, o Senhor vai entrar com milagre. O Senhor vai realizar essa cirurgia. E chegou o dia dessa cirurgia. E nós lá em Catanduva, tal, e tudo preparado, hospital preparado, anestesista, o médico, muito bem. Minha esposa ficou em casa, não sei se da minha mãe, sei que ficou com os outros 2 filhos que eram pequenos, e eu fui no hospital, nós internamos ele num dia anterior, para num dia de manhã, no dia seguinte ser operado. Aí eu fui lá para o hospital, o Evandro, ele era pequeno, ele em cima da cama, pulando, e eu orando, Senhor, faz a tua obra nessa vida aqui, esse moleque pulando desse jeito, Senhor, meu Deus do céu, coloca um espírito de sossego nele. Aí, nada, né? E o Evandro, quando ele brincava, que ele ficava agitado, aí que o olho ficava mais torto ainda. Aí o Evandro lá com aquele olho bem tortinho, né? Falei, Evandro, vamos dormir. E ele queria brincar, pulando em cima da cama, até que ele dormiu, chegou o dia seguinte, cirurgia. Aí chega o doutor, vamos operar, está tudo certo, tudo bem, pai, vai ser rapidinho, uma cirurgia super rápida, é rapidinho. Tá bom. Foi lá para o centro cirúrgico, Senhor, mas eu queria que, não era esse médico que eu queria que operasse, mas teu filho Jesus, que é o médico dos médicos, Senhor. E foi lá para a cirurgia, e aí começa a passar o tempo, meia hora, 1 hora,
Mas já era para ter acabado, já está aqui de volta. 2 horas, o que está acontecendo? O que foi? E o tempo foi passando, e nada do médico voltar com o Evandro. Até que, enfim, depois de muito tempo, o médico vem, todo chateado, meio preocupado, meu Deus, o que aconteceu? O médico falou, olha, pai, eu não sei o que aconteceu, mas o teu filho, ele não precisava de cirurgia. Nós até, como já estava tudo preparado, ele foi anestesiado, sim, daqui a pouco ele está aqui, mas olha, não precisou de cirurgia. Os médicos fizeram uma limpeza e o Evandro está aí, até hoje, com seus olhos normais. Sabe, queridos, se você não tiver debaixo da proteção do Senhor, não tiver firmado na rocha, você, de repente, vai ter uma história totalmente diferente para contar. Aqui tem mães aqui que seus filhos já são também mães. Aqui nós temos mães que estão agora passando por esse processo. Nós temos aqui mulheres como a Júlia, por exemplo, que já é casada, mas ainda não é mãe. É uma futura mamãe. Nós temos aqui a Vivian, que já está grávida, mas ainda não é mamãe, mas daqui a uns dias vai ser mamãe. Eu vou dizer para vocês, Rispa, modelo de mãe, não abandonou os seus filhos. Sabe o que aconteceu? Pastor, mas está morto. Sabe o que aconteceu? Passaram 6 meses, veio a chuva, Deus aplacou a sua ira, ou seja, perdoou aquele povo, voltou tudo ao normal. E o rei Davi ficou sabendo da história de Rispa. Sabe o que ele fez? Agora eram os ossos, já eram ossos. Ele pega os ossos de Arnon, de Mefibosete, junto com os ossos do rei Saul, do seu filho Jonatas, e faz um enterro real, um enterro de honra, Sabe, queridos, a nossa história, a sua história tem que ser de honra. Sabe, queridos, você pode até passar por problemas, mas saiba que Deus é Deus. Se você estiver debaixo da proteção de Deus, se você estiver firmado na rocha, em oração, na palavra de Deus, na orientação do alto, os seus filhos serão bênçãos. Os seus filhos serão frutos de alegria para vocês. Amém? Por isso, eu deixo essa palavra para vocês. Queridos, não tem coisa melhor do que nós vemos a nossa família aos pés do Senhor, buscando ao Senhor, honrando a Deus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé.